Quando a gente sai da faculdade, a gente pensa, pronto, agora seremos advogados e vamos fazer valer o princípio da presunção de inocência. E o que é isso? É aquele ditado popular que diz, você é inocente até que se diga o contrário, mas é mais conhecido como o princípio da presunção de inocência, ou seja, o processo ele deve considerar você inocente até o trânsito de julgado. E o que é trânsito de julgado? Na linguagem dos advogados, é o fim do processo, ou seja, você deve ser considerado inocente até o final do processo. Aí a gente vai com esse pensamento, a gente sai da faculdade vendo esses princípios, vendo a lei, estudando e vendo aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda e diz, pronto, agora eu vou fazer valer o direito. Vou advogar na advocacia criminal. Vou fazer valer o direito das pessoas que estão lá presas injustamente. Oh, coitado. Aí quando a gente chega na realidade, o que a gente se depara? É que não existe princípio da presunção de inocência. Na realidade é o contrário. Na realidade é o inverso. O que a gente vê é que a gente é considerado culpado até o fim do processo. Claro, existem alguns crimes em que a pessoa responde naturalmente em liberdade, porque não envolveu tanta violência, não é um crime em que tem não viola tanto os parâmetros do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, a pessoa pode responder em liberdade. Mas vamos supor, em um exemplo de crime de sangue, em um crime de homicídio, que é o extremo, é o crime mais pesado do Código Penal, que é você matar alguém, homicídio, matar alguém. A gente vê que a presunção de inocência e em outros crimes também, mais pesados também, não vigora o princípio da presunção de inocência. Apesar da gente escutar isso na doutrina, que são nos livros de direito que a gente estuda, na lei, e a gente vê também na jurisprudência, nossa, vigora a presunção de inocência. Isso é mentira, isso é um mito. Isso foi criado para que a gente acreditasse que isso existe. Mas na prática, quando a gente vai advogar, a gente vê que isso não existe. Há uma banalização da presunção de inocência. É banalizado, não existe. Posso lhe dar exemplos. Um exemplo, esse caso aconteceu com um amigo meu, que ele estava me relatando em que ele defendeu 5 pessoas no mesmo caso de homicídio. E essas 5 pessoas foram acusadas de matar uma outra pessoa. E essa outra pessoa que morreu, a vítima, ela também estaria armada no dia. Tudo bem, foram indagadas essas 5 pessoas pela polícia, isso aí tá tudo certo, tem que ser investigado, tem que saber quem foi. Dentro da própria delegacia, eles fizeram um requerimento para que fossem feitos vários outros exames nas mãos, para ver se disparou alguma arma de fogo. Alguns estavam, na realidade todos tinham porte de arma de fogo, porque eram policiais, né? E tinham a posse também, a posse é o porte de arma de fogo, porque eram policiais. Ou seja, eles estavam juntos em um bar e eles estavam bebendo, aquela coisa toda, e um só se envolveu em uma briga com outra pessoa que acabou atirando nessa outra pessoa, porque viu também ela armada. Dizendo, ele logo em seguida, eu vou falar, que a outra pessoa, a vítima, tinha apontado uma arma para ele. Mas não é isso em que eu quero chegar. É que essas 5 pessoas, elas foram presas preventivamente e está correto, porque tem que ser ouvido, tem que ser analisado quem foi que atirou, quem foi né, que ceifou a vida e por que ceifou aquela vida. Tudo bem, foi feita a investigação. No decorrer da investigação, no decorrer dos depoimentos, vimos que uma pessoa, tinha pedido o exame de pólvora para que fosse feita nas mãos. Isso é muito comum. Diz, eu não fiz nada, eu quero que faça o exame agora nas minhas mãos, porque eu não disparei. E logo assim, todas as outras 4 pessoas, ou foram 3 pessoas no caso, pediram também, eu não disparei, pode fazer exame balístico na minha arma, pode fazer tudo, que eu não devo nada. E aí a gente até imagina, não, agora vai dar certo. E aí logo em seguida, uma outra pessoa admitiu que realmente atirou. Aí a gente deve imaginar, nossa, 5 pessoas, um admitiu que atirou. Então essas outras 4, em tese, não deveriam responder esse processo. Tudo bem, a gente tinha essa visão. Aí a gente também vê algumas teorias que diz que a confissão, a pessoa por si só confessar,
Não quer dizer que foi ela, porque ela poderia muito bem confessar aquele crime para poder livrar alguém dali. Tudo bem, foi feitas as investigações. Foi feito algum exame de pólvora nas mãos das pessoas? A polícia realizou esse exame? Não. Quer dizer, esse exame foi requerido pela defesa. Não foi feito por quê? E ao invés de fazerem esse exame, o que foi que fizeram? Deixaram presos essas pessoas e colocaram um outro crime, um crime plurissubjetivo, que é um crime de associação criminosa. Ou seja, quiseram dizer que aquelas pessoas estavam em conluio para matar aquela outra pessoa, somente para poder deixar elas presas. Mas aí tudo bem, aí você vai dizer, não, é a polícia que está fazendo esse relatório, é a polícia que está fazendo essa acusação. Vai para o promotor. Será que o promotor vai denunciar essas pessoas por esse crime? Adivinha o que foi que aconteceu? Foram denunciados no caso. E aí você vai dizer assim, mas a pessoa não confessou? Sim, ela confessou. Aí logo em seguida, antes mesmo da denúncia do promotor, foi feito um exame balístico e foi comprovado que aquela pessoa, o réu confessa, aquela pessoa que confessou, foi ele mesmo que atirou. E só veio da arma que ele estava no dia. E aí você vai pensar assim, não, aí por que esses outros estão presos? Pois é, isso acontece. E aí, até ser marcada a audiência de instrução, claro, na audiência de instrução o advogado conseguiu tirar, mas aí já se passaram mais de 90 dias. Eram 5 réus. Enquanto isso, esses pais de família, que não tinham nenhum problema com a justiça, eram policiais, pessoas de bem, ficaram presas todo esse tempo sob aquele olhar da sociedade de que eram um grupo de extermínio, era um grupo armado, era um grupo que estava lá para matar aquela outra pessoa, e aquele julgamento da sociedade. Enquanto isso, os familiares presos. A única pessoa que gostou disso daí foi o promotor de justiça. A sociedade julgando de maneira errada essas pessoas, enquanto isso presas, de maneira desnecessária. Então, o que acontece? Para poder ter a prisão provisória no Brasil, tem que ser imprescindível, tem que ser evidente que aquelas pessoas não possuem a necessidade de responder em liberdade, ou seja, eles possuíam sim a possibilidade de responder esse processo em liberdade, já que tinha um réu confesso, já que aquela pessoa que atirou admitiu, e que foram feitos exames, e mais exames nas armas, em todas as armas, e só foi apontado para aquela pessoa em específico. Então, para que acusar as outras 4 pessoas, ou seja, 5 pessoas, deixando elas presas, até uma audiência de instrução que demorou muito para acontecer, somente para poder mostrar para a sociedade que a justiça está sendo feita, que está tendo uma comoção social com base na morte daquela pessoa. Dizem que era uma pessoa bem querida, dizem que era uma pessoa bem famosa na cidade. Mas isso ninguém quer saber. Isso ninguém quer saber se é famosa, se deixa de ser famosa. Quem tem que responder pelas consequências do que aconteceu é quem realmente cometeu. Enquanto os outros, essas pessoas não têm família. Essas pessoas também não fazem parte de uma corporação de polícia que poderiam muito bem estar na rua trabalhando, e que não tiver nenhum envolvimento, nenhuma premeditação. Então, o promotor de justiça acusou eles com base no relatório da polícia. A polícia disse que era uma associação criminosa e que participaram, de certa forma, tiveram uma participação, uma premeditação, uma organização para poder ceifar a vida daquela pessoa. Mas não foi isso que aconteceu. Aí teve que acontecer uma audiência de instrução muitos dias depois, no caso mais de 4 meses depois. Enquanto isso, essas pessoas estavam presas. E aí? Foram presumidos inocentes? Ou não? Foram presumidamente chamados de culpado até o final do processo? Simplesmente, tudo bem que o processo não acabou com a audiência de instrução, houve júri. Mas, ou seja, passar 4 meses você preso por uma coisa que você não tinha controle, não fez nada, somente pelo fato de você estar junto com aquela pessoa que matou, eu acho isso muito errado. E isso é errado. Então está banalizado a liberdade provisória, está banalizada a presunção de inocência, que não existe. Esse caso e muitos outros prova que não existe a presunção de inocência. Você é presumidamente
culpado até o final do processo. Lembre-se disso. Essa regra, essa linda regra, isso aí só existe ou em filme ou quem tem ali algumas possibilidades que a gente não consegue vislumbrar. Então, o que é que acontece? Aí você vai me perguntar, mas para que serviu o advogado todo esse tempo? O advogado serviu sim. Se não fosse o advogado, ele não poderia muito bem ter feito esses requerimentos de exame de pólvora nas mãos, que não foi acolhido, de ter feito o exame toxicológico da vítima, porque a vítima tinha um histórico de utilizar cocaína, de procurar achar sempre problema com pessoas, no caso andar armado, apontando arma para as outras pessoas. Então, isso por si só tem que ser investigado e quem faz isso, e quem faz esses requerimentos, esses pedidos, é o advogado. Agora imagine ser um advogado. Quem é que poderia saber dessa narrativa? Quem é que poderia saber dessa história? Um advogado nada mais é do que uma pessoa que sabe contar uma história e que tenta buscar ali o que foi que aconteceu com base nos interesses do seu cliente. E claro, quando isso combina com a verdade dos fatos, o que o advogado faz? Ele recorre para os tribunais. É aí que é importante o advogado. Já que aquela justiça, né, ali não quis soltar, não quis fazer valer os direitos, o que o advogado faz? Recorre para a justiça, para os tribunais superiores. Esse é o papel do advogado. É garantir com que seja respeitado os seus direitos. Não é nem soltar a pessoa. Não é isso. Não é isso que o advogado faz. O advogado tem que soltar. Não. O advogado tem que valer os seus direitos. Tem que valer os direitos que estão ali na Constituição. Agora, se isso possibilita a soltura, tudo bem. É uma consequência. É claro que a gente também quer isso. Agora, preste atenção. Foram desrespeitados vários direitos e foram ignorados vários fatos que são importantes para poder tirar a culpa daquelas pessoas e tudo bem, incriminar quem realmente tem que responder. É para isso que serve o advogado. Por isso, nunca deixe de contratar e de ser acompanhado por um serviço de um advogado criminalista, porque ele é especialista, ele saberá o que fazer. Antes de mais nada, pessoal, curta, compartilhe e assine o canal. É importantíssimo para a gente. Muitas dúvidas que nos são aqui mandadas nos comentários se tornam vídeos futuramente, entendeu? Então mande aqui, comenta aqui, ó. Não fica acanhado, comenta aqui nos comentários, curta, compartilhe para quem quer que seja, que tenha algum familiar preso, alguém que esteja passando por uma situação dessa. Muito obrigado.